Então, seria bom que hoje, com a ajuda do Senhor, dediquemos um pequeno tempo para pesquisar um pouco na palavra alguns detalhes acerca deste assunto tão importante que às vezes é mal compreendido. Às vezes, quando escutamos a palavra geração em relação com o filho, às vezes pensamos somente na humanidade dele, e se é aplicada na sua divindade, às vezes alguém tem a tendência de querer negar a divindade do filho. Nós temos visto muitos versos onde claramente fala da divindade do filho. Então temos que ver que a geração do filho, do qual nos fala da palavra, acontece em vários planos. Existe o plano da divindade, da geração do filho como sabedoria divina. Existe no plano da humanidade, a geração do Filho de Deus enquanto homem pelo Espírito Santo, através da Virgem Maria. E existe também a ressurreição do Filho de Deus, tanto Deus como homem, em uma condição glorificada. Então é necessário que nós não confundamos estes três planos quando ouvimos falar da geração de nosso Senhor. Então vamos a abrir a palavra no primeiro passagem onde se fala do Filho de Deus, da sabedoria de Deus, como gerada por Deus, mas não no tempo, senão na eternidade. Eternamente teve o principado, mas ao mesmo tempo se diz que foi gerada. Mas não temos que confundir gerada com criada. Eu tenho aqui várias traduções da Bíblia. Tenho atualizada de Ferreira de Almeida. Alguns de vocês têm outras versões. Altivítena de Jerusalém. Alguns têm a corrigida. Não sei se alguns têm a chamada fiel. Tenho também aqui em espanhol ou castelhano a Reina e Valera de 1960, que vamos usar também ao respeito, para poder ter um melhor acesso com a ajuda do Senhor a esse texto. Então vamos a orar antes de abrir estas palavras para expressar ao Senhor, através do precioso sangue de Cristo, nossa necessidade dele, nossa dependência dele, nosso pedido de socorro a seu Santo Espírito. Pai, no precioso nome do Senhor Jesus, agradecemos a Ti que nos concediste esta oportunidade para estar reunidos nesta casa com alguns dos Teus filhos, para considerar estes assuntos. Te rogamos que o Senhor coloque a consciência da importância de isto em nossos corações, que nós possamos perceber, que nós possamos estar atentos a Ti. Senhor, limpa-nos de nossos pecados com Teu precioso sangue, que nada do nosso impeça Teu Espírito nos ajudar, nos socorrer. Tem compaixão de nós. Limpa-nos com Teu sangue e ajuda-nos com Teu Santo Espírito, Senhor. Dependemos da Tua infinita graça. Conceda aos Teus servos ver a Tua palavra, compreender, juntamente com todo o Teu povo, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Então, amados, vamos à primeira parte, aquele aspecto da geração do Filho, a maneira de sabedoria, não criado, gerado no conhecer de Deus, mas não no tempo, senão na eternidade. Esse testemunho está muito claro em Provérbios, capítulo 8. Esta sessão de hoje é para esclarecer algumas perguntas que surgiram das considerações de ontem. Então vamos para o livro de Provérbios de novo, capítulo 8. E para ler este livro, lembremos aquele ensino do Espírito Santo
por meio do apóstolo Paulo, quando falou na primeira epístola aos Coríntios, que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24. Aí claramente a palavra de Deus nos diz que Cristo é o poder de Deus e que Cristo é a sabedoria de Deus. Então, o Espírito Santo tem a incumbência de glorificar o Filho, de nos mostrar quem é o Filho. Então agora vamos ver isso. Provérbios 8, no verso 12. Aí aparece Cristo, a sabedoria personificada. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho do conhecimento e de conselhos. Aqui vemos a sabedoria falando personificada, a sabedoria em primeira pessoa, a sabedoria enquanto verbo de Deus. Não estamos ainda falando do verbo encarnado, não estamos ainda falando do Filho de Deus enquanto Filho do homem. Temos que ter presente que a pessoa do Filho do homem, que é a mesma pessoa do Filho de Deus, antes de se encarnar, ele já pré-existia. Por isso é que o apóstolo João disse, no princípio era o Verbo. E o Verbo era com Deus. E o Verbo era Deus. Então, aí está confessando três coisas. Primeira, a preexistência do Verbo. No princípio era. Quando o princípio não é o princípio de Deus, porque Deus não tem princípio. Não é o princípio do Verbo, porque o Verbo é Deus, e como Deus não tem princípio. Ele é o princípio de todas as coisas, mas Ele mesmo não é o princípio. Ele não tem princípio, ele é princípio de todas as demais coisas. Ele é chamado de primogênito de toda a criação, não porque tenha sido criado ele primeiro, senão porque quando a primeira coisa foi criada, ele já era antes de todas as coisas, e nesse sentido, ele é o princípio e ele é o primogênito de toda a criação, sem ser ele criado. Porque se a palavra chama ele de Deus, então não pode ser criado, porque Deus é caracteristicamente eterno, Ele tem vida em si mesmo, não precisa ser criado, Ele é eterno. Mas, ainda sendo eterno, por que Ele é chamado de unigênito? Unigênito quer dizer o único gerado, de uma maneira especial, pelo Pai, porque os demais filhos que Deus teria, fomos criaturas, e logo chegamos a ser filhos pelo novo nascimento. Mas o Verbo de Deus é eterno como o Pai. No princípio era o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus, e era antes de todas as coisas. Então vamos ver aqui em Provérbios 8, a partir do verso 22, como as palavras do Espírito de Cristo, por Salomão, filho de Davi, figura também de Cristo, que recebeu de Deus a sabedoria. Vamos ver como estas palavras são a base de muitas palavras do Novo Testamento acerca do Filho de Deus. E agora vamos a continuar lendo as palavras de Cristo em sua pré-existência, antes da encarnação. Cristo enquanto sabedoria, falando do primeiro aspecto da geração do Filho. Lembre-se que a palavra Filho não se refere somente à sua encarnação. A prova disso é que a palavra Filho aparece no contexto da criação, antes da encarnação, e gostaria de lembrar vocês um verso que já limos acá, mas que por causa do contexto do tema de hoje é necessário ver aqui. Hebreus 1. Temos marcado Provérbios 8, vamos ler aí, mas vamos ler Hebreus 1 de novo. Nestes dias temos visto muito esta passagem.
primeiros 3 versos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Note que aqui está falando dele como Filho. E agora diz, a quem? Ou seja, a esta pessoa do Filho. E decimos pessoa, porque somente um quem pode ser pessoa. Um que pode ser coisa, mas não pessoa. Mas quem tem que ser pessoa. A quem constituiu, ou seja, Deus o Pai, constituiu a pessoa do Filho, herdeiro de todas as coisas, pelo qual, não diz pelo que, sino pelo qual também fez o universo. Fez o universo. O Pai, pelo Filho, fez o universo. Aqui estamos falando do Filho antes da encarnação. Porque ele veio se encarnar, foi nos tempos de Augusto César, do Império Romano. Mas ele fez o universo. Por isso ele podia falar, antes que Abraão fosse, eu sou. De certo vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. E por isso também João dizia, no princípio era o Verbo. E o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Essa pessoa do Verbo, era no princípio com Deus, a pessoa do Pai. Todas as coisas por ele foram feitas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então temos que perceber que a pessoa do Verbo Divino persiste a criação, é eterna, não é parte da criação, é anterior à criação. Ele mesmo falou disto allí em João capítulo 17. João capítulo 17 diz assim: Pai, glorifica-me tu a teu lado, com aquela glória que eu tive contigo, antes que o mundo fosse. Aquela glória que eu, a pessoa divina do Verbo, que agora estava sendo humana também, quando falou isto. João 17. Podem ler, se vocês querem ler diretamente, melhor, para que não confiar somente na minha memória. Porque vocês possam ler com seus olhos e sublinhar. Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ler desde o verso 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho. E aqui estamos vendo a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me. Escute aqui a pessoa do Filho. Este Filho que fala me, glorifica-me, sou uma pessoa, fala me, sou uma pessoa que tem consciência desta maneira de si mesmo, glorifica-me, não é somente um homem, porque um homem não poderia falar o que vai dizer a continuação. É um homem, mas este homem era Deus que se fez também homem. Não é somente um homem, é uma pessoa divina-humana, é a pessoa do Verbo encarnado. Ele diz assim, verso 5, isto somente uma pessoa persistente poderia falar com verdade. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti,
antes que houvesse mundo. A glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Eu tive junto de ti a pessoa do Filho com a pessoa do Pai, antes que houvesse mundo. Quando só existia a Trindade em si mesma. Não existia nem serafines, nem querubines, nem arcanjos, nem anjos, nem tronos, nem principados, nem potestades, menos Satanás. Não existia nos céus nem a terra, existia só o Deus eterno. No Deus eterno já estava o Pai chamado também eterno. E aqui estamos vendo que a eternidade também se aplica ao Filho, porque antes da fundação do mundo, antes de que houvesse tempo, quando só existia Deus na eternidade, o Filho já estava com o Pai. E em Hebreus se fala também do Espírito eterno. O Espírito também é eterno. Se você quer ver isso, para lembrar isso, vaya comigo Isaías 9, Hebreus capítulo 9, verso 14, diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, assim mesmo se oferece sin mácula a Deus, etc. Sublinha-se, pode essa palavra, Espírito eterno. Hebreus 9, 14. Alguém tem... Eu vou sublinhar também aqui. Tem uma canetinha, essa palavra aqui. Verso 14, Hebreus 9. Espírito eterno. Então você vê que no essencial, na trindade essencial, o Espírito eterno. No aspecto econômico da administração, vemos que diz Jesus que o Espírito ainda não era. Não era no sentido essencial, sino ainda o Espírito não tinha recebido em si o que Jesus tinha que fazer através da morte e a ressurreição. Quando Jesus morreu e ressuscitou, agora tinha algo que passar para o Espírito, e o Espírito que passar para nós. Nesse sentido, é que não era o Espírito, não que não existia como pessoa, sino que ainda não tinha recebido os resultados da obra de Cristo para passar a nós. Então você não pode pegar aquele passagem de João 7 e aplicar querendo negar a eternidade do Espírito, porque você tem que interpretar as duas palavras juntas, sem contradizer as duas. As duas são verdadeiras. Então, quando fala que o Espírito é eterno, é porque Deus é Espírito. E se Deus é Espírito, como o Espírito de Deus que Ele é, não vai ser eterno. Deus é eterno. E, portanto, o verbo dele, que é a própria sabedoria dele, que é a própria palavra dele, que é a própria razão, mente, imagem, expressão dele, como não vai ser eterna também? Vamos ver, em outros contextos, a palavra eternidade aplicada a ele. Porque é que, às vezes, quando ouvimos falar do Filho, pensamos no Filho só a partir da encarnação. Quando ouvimos falar da geração do Filho, às vezes pensamos só na geração dele pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Mas quando o Espírito Santo, o Pai, pelo Espírito Santo, gerou como homem ao Filho, sua humanidade, porque a sua divindade já existia. Mas agora assumiu a humanidade a partir do ventre da Virgem Maria. Agora concebirás no teu ventre. Nesse agora, aí ele assumiu a natureza humana. Então, essa é a geração dele como homem. Mas não estamos falando dessa geração agora. Estamos falando de uma geração anterior. Estamos falando da geração de Cristo como sabedoria de Deus, antes da encarnação e antes da criação. Essa é a primeira geração que não tem a ver nada com criação. Ainda que seja geração, não tem a ver com criação. Vamos ver por quê. Vamos ver por quê. Então, já temos visto que o Espírito é eterno, que o Verbo é Deus, portanto tem que ser eterno. E agora então, estamos vendo as palavras que mostram a sua pré-existência, a tipologia dele, quando é comparado com a ordem de Melquisedeque, diz que sem princípio de dias, nem fim de vida,
quando se está querendo falar dele que é sem princípio de dias, é que ele não tem princípio. Ele é o princípio das demais coisas, de tudo que existe enquanto criado, mas ele não é criado, ele é criador. O Filho é o criador com o Pai. O Filho é criador com o Pai. O Pai nada criou sem tê-lo planejado primeiro com o Filho, sem tê-lo criado pelo Filho, no Filho, com o Filho e para o Filho. Tudo foi criado no Filho, com o Filho, pelo Filho e para o Filho. Então temos que ver o Filho na eternidade, muito antes da encarnação. Então essa primeira parte que estamos vendo aqui em Provérbios 8. Então agora sim retornamos a Provérbios 8. E vamos ler com muito cuidado aqui esta passagem, que temos que em muitos lugares ler de novo, e com irmãos de muitos lugares fazer esta leitura cuidadosa. Provérbios, capítulo 8, verso 22. Aqui vem falando o mesmo que no verso 12 falou, eu, a sabedoria, ou seja, Cristo, sabedoria de Deus. Diz, Javé, que aqui esta tradução coloca o título e tira a palavra do nome próprio, mas no original hebraico está o nome próprio, Javé, que alguns, misturando Javé com Adonai, surgiu aquela forma híbrida Jeová, que algumas versões usam. A palavra mais perto do original é Javé. Javé me, aí você já vê ao Pai e ao Filho, nas duas primeiras palavras. Javé me possuía, ou seja, o Pai possuía a sabedoria divina, o Verbo divino, o Filho eterno de Deus. Javé me possuía no início da sua obra. Ou seja, antes estava o próprio ser de Deus sem fazer uma obra de criação. Mas no início da obra de Javé, já Javé possuía a sabedoria, o Verbo. Por isso é que João disse, no princípio, ou seja, no início da sua obra, no princípio era o Verbo. E o Verbo era com Deus. E o Verbo era Deus. O Verbo, era no princípio com Deus. Todas as coisas por Ele foram feitas, e sem Ele nada do que foi feito foi feito. Vamos ver que essa frase é um resumo inspirado do que aqui está debulhado, detalhado. Antes de suas obras mais antigas. Então, há obras que são mais antigas, outras mais novas, outras intermédias, mas antes das mais antiguas, já Javé possuía a pessoa do Verbo, da sabedoria. Aqui fala, me possuía. Desde a eternidade, e aqui aparece a eternidade relacionada com a sabedoria divina. Desde a eternidade fui estabelecida. Então você vê que a sabedoria foi estabelecida desde a eternidade. Certamente ela é gerada, mas não é gerada no tempo, não é gerada como criação, é gerada como exercício eterno da onisciência divina. Entenda isto. Você não pode pensar que houve alguma época antes do tempo no qual Deus não tinha sabedoria, no qual Deus não sabia nada. Deus não sabia nada de nada, não sabia nada de si mesmo, porque não tinha criado a sabedoria. Não, a sabedoria não é uma criação. A sabedoria é intrínseca à onisciência divina. Deus, enquanto Deus, é onisciente, e portanto Ele conhece todo e, sobretudo, se conhece a si mesmo. E ao se conhecer a si mesmo, na eternidade, no autoconhecer-se eterno, ele gera a sabedoria. A geração da sabedoria não é no tempo. A sabedoria de Deus é gerada por Deus no seu autoconhecer eterno.
Quando ele se conhece, ele gera a sua sabedoria. Mas como ele não começa a se conhecer, por isso a sabedoria não tem começo, senão que ele acompanha. É unigênito do Pai, nasce estabelecido desde a eternidade, não tem princípio. Porque se você vai dizer que a sabedoria é criada, então vai dizer que houve um tempo que Deus não tinha sabedoria. Será isso que Deus não tinha sabedoria? Então como ia ser Deus se não era onisciente? Mas Deus é eterno, por isso disse que a sabedoria foi estabelecida desde a eternidade. Então diz aí, verso 23, desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Agora vamos chegar no verso 24, e aqui há várias traduções. Vou abrir aqui várias traduções. Quienes tenham várias traduções, vou rogar ler em voz alta a sua tradução. Por que tenho que fazer isto? Porque às vezes os tradutores se encontram num verbo que pode ser traduzido de várias maneiras e escolhem a maneira mais errada de traduzir. E o verbo gerar. Estamos hoje falando da geração do Filho, mas não ainda da geração da sua humanidade. Estamos falando da sua geração como sabedoria. Como sabedoria, ou seja, como verbo, como conceito. Sabedoria é Cristo, é verbo, é palavra, logos. Então aqui, esta tradução no verso 24, diz assim, antes de haver abismos eu nasci. Aqui esta outra tradução diz aqui, antes de los abismos fui engendrada. Fui engendrada. A tradução aqui diz nasci, aqui diz fui engendrada. A palavra hebraica se refere à geração. Por isso, quando se traduziu ao grego, vocês lembrem-se que o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas Deus preparou, porque ele trabalhou primeiro com Israel, mas ele vai levar a salvação através de Israel para todo o mundo. Então o Novo Testamento ia ser em grego, mas eles pensavam em hebreu. Então houve 400 anos entre Malaquias e João Batista, um período intertestamentário, em que Deus preparou a cultura para estabelecer a ponte de comunicação entre Israel e o resto da humanidade. E permitiu que Alexandre Magno dominasse tremendamente e estabelecesse o grego. Porque Deus ia falar agora em grego no Novo Testamento. E então aquele conceito de verbo que seria aplicado ao seu filho, que o próprio pai mostrou para João, escrito lá, quando vinha naquele cavalo branco de Apocalipse 19, o verbo de Deus, essa palavra, é uma palavra que Deus teve que cocinar na história para aplicar a seu filho. Nesse período aconteceram muitas coisas. Uma dessas coisas importantes, chaves na história da economia divina, foi a tradução do texto hebraico ao grego, a Septuaginta. A Septuaginta é a tradução ao grego do Antigo Testamento hebraico. Isso aconteceu nesse período intertestamentário, quando os apóstolos do Novo Testamento utilizam o Antigo Testamento. Geralmente, a maioria das vezes, com muitas pequenas exceções, as citações veterotestamentárias, ou seja, do Antigo Testamento, que são feitas no Novo, se baseiam na Septuaginta. A Septuaginta é a versão grega. Então, muitas das coisas que temos no Novo Testamento provêm da tradução ao grego do Antigo Testamento. Uma das sinais é que quando você vai ao texto masorético hebraico, que é um texto que pertence aos séculos VI a X, mais ou menos, da era cristã, esse é o texto masorético. A Septuaginta provém de uma tradução de um texto pré-masorético, anterior à Masora, que é a tradição textual. Esse texto pré-masorético, pré-anterior, incluía na genealogia
um segundo Cainã. Quando você compara a genealogia Gênesis, aparece só um Cainã. Mas quando você vê a genealogia em Lucas, aparecem dois Cainã. Um Cainã primeiro e um pouco mais posterior, um Cainã segundo. Esse Cainã segundo aparecia no texto pré-massorético que traduziu o grego. O texto massorético, hebraico, posterior, não incluiu este segundo Cainã. Mas quando você vê o texto antigo, no qual se basou a tradução ao grego da Septuaginta, aí aparece o segundo Cainã. E quando você lê Lucas, a genealogia de Lucas, aí aparecem dois Cainã. Se você compara só o massorético e Lucas, você não vai compreender por que Lucas tem dois Cainã. Quais são os dois? Cainã, você veja comigo, assim que para ver, assegurar-se disso, vamos lá, aquele Toledot, aquela tableta antiga que escreveu Sem. Sem escreveu uma tableta chamada Toledot ou Relações de Sem. E essas estão escritas no capítulo 5. No capítulo 5. Vê? Então, no capítulo 5, aí vamos ver que aparece um primeiro Cainã. Gênesis 5, verso 9 diz: vivió en nós 90 anos e engendrou a Cainã. E vivió em nós, depois que engendrou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de nós 905 anos e vivió Cainã 70 anos e gerou a Mahaleel. E vivió Cainã, depois que gerou a Mahaleel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. Depois você, no texto massorético, não encontra mais Cainã. Porque às vezes, nas genealogias, não sempre se citavam tudo, senão às vezes se saltava do pai para o avô ou para o neto. Por exemplo, quando você compara o livro dos reis, você vai vendo que tinha tal rei Davi, gerou a Salomão, Salomão a Roboão, e assim vai seguindo, Roboão a Asa, e aí vai seguindo. Mas quando você chega na genealogia de Mateus, vê que Mateus vai dizendo, bueno, tal, fulano gerou a Sutano, e Sutano a Mengano, e Mengano aquele outro. Mas o Espírito Santo fez que Mateus se saltasse alguns reis que não foram bons. Então, o rei Amazias, aquele outro rei, ele saltou por acima deles. Então, diz, fulano gerou e coloca um neto, um bisneto, e sem fazer menção dos intermédios. E não está dizendo uma mentira, porque ele gerou. Aquele bisneto estava nos lombos daquele bisavô. Só que passou pelo avô, pelo pai, e depois chegou no neto e no bisneto. Mas Mateus não coloca eles na genealogia, porque eles foram pessoas que não mereciam ser nomeadas na genealogia por causa de que foram infiéis. Então, às vezes, há pessoas que são esquecidas. No caso, por exemplo, de Zorobabel, filho de Salatiel. Salatiel era o avô de Zorobabel. Mas entre Salatiel e Zorobabel estava Pelaías, que às vezes é mencionado em uma genealogia e em outras não, porque passava do avô para o neto. Mas isso não quer dizer que não existiam gerações intermédias. Então, no texto massorético, ou seja, aquela tradição textual dos rabinos de Tiberíades do século VI a X da era cristã, esses foram os que escreveram, copiaram no texto massorético, no qual se basa a edição hebraica. A Septuaginta, que em grego, foi uma tradução ao grego do texto pré-massorético, ou seja, anterior ao texto massorético, porque o texto massorético é da era de Cristo, em diante, e um pré-massorético é da era antes de Cristo. E a Septuaginta foi traduzida do texto pré-massorético ao grego antes de João Batista e de Cristo. E aí, no texto pré-massorético, apareceu um segundo Cainã. Ou seja, que foi saltado depois
no texto masorético, foi saltado, mas existia no texto anterior. E por isso foi incluído na tradução. E por isso Lucas, agora vai comigo para Lucas, você vai ver que aparecem 2 Cainán em Lucas. Então vamos para Cainán. Este é somente um exemplo para que os irmãos possam compreender este assunto da importância da Septuaginta. Então, por quê? Por que houve a Septuaginta? Porque a salvação de Deus não ia ficar só com os judeus. Deus tinha que fazer uma ponte entre Israel e o resto do mundo. Então usou o grego, e para poder usar o grego teve que permitir que Alexandre Magno fosse nada menos que o grande conquistador, para que a língua de todas essas nações fosse o grego, e o preceptor de Alexandre Magno era nada menos que Aristóteles. Então Deus usou eles para preparar o terreno, como colocando um adubo, para prender-se depois a semente. Então, depois de aquilo, Deus colocou aos romanos, e os romanos fizeram as carreteras por onde Paulo passou, mas falando grego, e levando o evangelho em grego. Mas para que pudesse levar em grego, porque eles eram gregos, não falavam grego, ainda que foram italianos, ainda que foram da Ásia Central, da Índia, de Afeganistão, de Bulgária, da Romênia, falavam grego. Por quê? Porque Deus fez esse preparo, porque o Novo Testamento viria em grego. Então, Deus fez que se traduzisse em grego o Antigo Testamento, o texto pré-masorético. E esse era o texto da Bíblia dos Apóstolos. Eles liam a Septuaginta. Quando eles citavam no Novo Testamento o Antigo, citavam em grego, porque eles não estavam escrevendo em hebraico, estavam escrevendo em grego e citando do Antigo Testamento em grego. ¿Ve? E então, uma prova disso é a inclusão de Cainán. Agora, vamos no capítulo 3 de Lucas, a partir do verso 23, começa desde José, pai putativo de Jesus. Ele não foi um verdadeiro pai, senão um protetor, e começa a ir para trás até chegar a Adão. Então, no verso 37, você tem um Cainán, diz: Lameque, filho de Matusalém. Matusalém foi filho de Enoque. Enoque é filho de Jared. Jared, filho de Mahalaleel. Mahalaleel, filho de Cainán. Cainán, filho de Nós. Mas no verso 36, diz que Sala foi filho de Cainán. Cainán, filho de Arfaxad. Arfaxad, filho de Sem. Filho de Noé, filho de Lameque. Então existe um Cainán anterior ao dilúvio e um Cainán posterior ao dilúvio. 2 Cainán. Cainán primeiro, na mesma linha, antes do dilúvio. Mas depois do dilúvio houve um segundo Cainán. Cainán segundo. E os dois aparecem pelo registro inspirado de Deus da genealogia de Lucas. Mas de onde sacou Lucas o segundo Cainán, se quando você lê lá os textos de Gênesis 5 e Gênesis 10, não aparece? Não aparece porque é um texto masorético posterior. Mas no texto pré-masorético anterior, de onde se fez a Septuaginta em grego, se aparecia. Porque é que às vezes alguém pode copiar e saltar algo. Às vezes, sabe o que acontece, irmãos? Não é com má vontade. A Bíblia em si, o escritor bíblico, ele é inspirado. Mas não todos os copistas são inspirados. Um copista pode cometer um erro. Então, por exemplo, chega aqui no final de uma frase, e essa frase termina de uma maneira igual como termina outra frase 5 versos ou 5 renglones mais adiante. Então, aquele que está copiando, olha para lá e chegou naquele final e escreveu. Depois voltou a olhar para lá e se encontrou o mesmo final 5 versos mais adiante e não se deu conta. Não se deu conta aquele copista que aquele final era diferente. Aunque terminava igual, esse era anterior e este posterior. Mas ele não se deu conta. Então ele se saltou um pedaço intermédio e ele copiou.
Graças a Deus que não todos os copistas cometeram o mesmo erro. Então, nas outras cópias, nos outros manuscritos, não está esse erro. Mas neste manuscrito, falta um pedaço. E logo, quando este manuscrito foi copiado por outro, vai faltar também esse pedaço. Então, vai haver uma família de manuscritos que tem a característica de que falta esse pedaço. Mas esse pedaço não falta em todos os manuscritos. Foi somente um erro de um copista que passou a outros copistas, mas os demais copistas cometeram erros em outros lugares, mas não neste lugar. Então, os copistas podem errar, não os apóstolos, não os profetas, não a palavra original. Então, por isso é que às vezes acontecem essas coisas. Então, realmente, houve 2 Cainã, mas o segundo Cainã aparece na Septuaginta. Então, isto é só uma ilustração para ver a importância da Septuaginta, como o Novo Testamento cita o Antigo através da versão da Septuaginta, quase sempre. Às vezes é uma citação de memória inexata, mas geralmente é uma citação exata. Isso mostra que esse período intertestamentário foi de suma importância, porque Deus preparou a ponte, o encontro cultural entre os hebreus e os gregos, para poder levar o evangelho a muitas nações. Isso foi difícil, porque no tempo dos gregos, Antíoco Epífanes quis destruir, queimou as Bíblias, quis abolir o judaísmo, abolir o sábado, era um perfeito tipo do anticristo. E houve aquelas guerras dos macabeus para libertar-se dos gregos, e foi chamado o pleito de Sião. Mas no final, Deus usou o grego. Deus usou. Na cruz de Cristo se escreveu em 3 idiomas, em hebraico, em aramaico, que era o mesmo hebraico, nessas coisas, em grego, porque era a língua normal, e em latim, que era a língua dos romanos. Mas os romanos respeitaram a cultura grega. Eles honraram os gregos, só mudaram alguns nomes para o latim. Por que estamos falando disto? Porque, irmãos, aquele conceito de verbo de Deus foi um dos conceitos que Deus teve que preparar naquele período intermédio para aplicar a seu Filho no Novo Testamento. Porque não foi João que inventou o conceito de verbo. Quando João falou, ele no princípio era o verbo, esse conceito já existia. Já existia desde Heráclito de Éfeso. Tinha passado por Platão, tinha passado pelos estoicos. E os apóstolos falavam com os filósofos. Paulo chegou em Atenas, na academia do Areópago, na capital da filosofia, no próprio Areópago, a falar com os estoicos, com os epicúreos. E se converteu Dâmaris e Dionísio, Areopagita e outras pessoas. E falou que a filosofia era uma ignorância, que agora Deus se tinha revelado através de seu Filho. Por quê? Porque a intenção de Deus era essa. Qual era a promessa de Deus? Abraão, em tua semente serão abençoadas todas as famílias da terra, não somente Israel. Todas as famílias da terra, na semente de Abraão. Então Deus tinha que preparar uma ponte. E então, entre o século IV antes de Cristo, que foi aquele século de Malaquias, e depois João Batista e Jesus Cristo, nesse período intertestamentário surgiu a Septuaginta. Mas não só surgiu a Septuaginta, Deus levantou líderes judaicos que tivessem contato com a cultura grega. Por isso Estevão era chamado da sinagoga dos helenos. Os helenistas eram aqueles judeus que entravam em contato com a cultura. Você vai hoje a Jerusalém, você encontra os ortodoxos que são somente hebraico e quer que você fale em hebraico, escreva em hebraico e só hebraico, como se o hebraico fosse algo superior. Mas tem outros moderados que procuram ser realistas e fazer o contato com os demais. Então, os helenistas da época, o próprio Pablo, o próprio Estevão,
eram da sinagoga dos helenistas. Houve helenistas entre os judeus, ou seja, pessoas judias que conheciam a cultura. E isso foi o que Deus usou. Se você vê, Deus se preparou a Paulo para falar aos gregos. Mas se você escuta a conversão de Estevão, você vai ver que Estevão era um helenista, era um judeu helenista de Jerusalém. E você, quando lê o discurso de Estevão, você descobre no discurso de Estevão, na apologia de Estevão, que está registrada por Lucas e Atos, todas as sementes do evangelho que Paulo pregou. Tudo que Paulo pregou depois acerca de Israel e os judeus, Cristo, já foi semeado inicialmente por Estevão. Saulo era jovem e ele ouviu, mas aquela semente nunca saiu. Você leia com cuidado, com novos olhos agora, a apologia de Estevão, você vai ver como Estevão começa a contar a história outra vez, fazer o resumo e vem falando, e você vai ver que as coisas que ele falou foram as que Paulo desenrolou, desenvolveu. Ou seja que Deus colocou a Paulo em um lugar onde as duas culturas estavam juntas. Paulo não foi nascido em Jerusalém, ele foi nascido em Tarso. Tarso é lá, na Turquia. E Turquia é como onde está o Oriente e o Ocidente, o limite do Oriente e Ocidente é na Turquia. Ele foi um cidadão de Tarso. E aí ele teve a cultura de Jerusalém. Depois ele foi aluno de Gamaliel, ele era hebreu de hebreus, mas ao mesmo tempo foi cidadão romano. Ou seja, Deus sabia onde colocar a ele. Ele queria ir para a Bitínia, ele disse, não vai para a Bitínia. Vou para a Mísia, não vai para a Mísia. E foi mandado para o Ocidente. Para onde vai? Vai para a Macedônia. Tem que cruzar aí do Oriente ao Ocidente. O Bósforo, que hoje é Istambul, saltar para o Ocidente. Para os coríntios, para os macedônios, Tessalônica, Bereia, porque Deus tinha preparado ele para esse lugar. Quem foi para Bitínia? Pedro. Pedro era mais oriental. Então, quando Pedro escreve, diz aos que estão na Bitínia, em Ponto e Capadócia, que era lá na Bitínia, para lá onde Deus não mandou a Paulo, mandou a Pedro. E que disse para Paulo? Paulo, não vão receber o teu testemunho em Jerusalém. Eles ainda não estão preparados para receber uma mensagem que é também para os gentios. Não, eles são fechados, só eles. Eu te vou enviar longe aos gentios. Em Jerusalém não vão receber teu testemunho. Eu te vou enviar longe. E em Jerusalém eram todas as acusações contra Paulo. Esse Paulo é um apóstata de Moisés, um apóstata da circuncisão, um apóstata da lei. Assim entendiam em Jerusalém, mas ele não estava apostatando. Ele estava cumprindo a lei em Cristo. Cristo era o cumprimento da lei. Cristo era o verdadeiro legislador agora, a lei de Cristo. Cristo era a nossa circuncisão, andar em espírito. Então ele foi passando do que era literal, figurativo ao que era espiritual. E essa passada já foi preparada até pelos profetas. Quando você lê Isaías, já Isaías fala, rasgai vossos corações, não vossos vestidos, circuncidai o vosso coração. Já o Isaías iba abrindo brecha para que chegasse Paulo. E o companheiro que Deus escolheu que fosse de Paulo foi Lucas. E Lucas foi aquele que terminou de passar a ponte. O Antigo Testamento começou a fazer uma ponte por Tiago, Pedro, João, Pablo e Lucas. Quando você chega a Lucas, você está já no outro lado. Lucas era gentil, não era judeu. E Lucas é o autor do Evangelho de Lucas, que é a que mostra um Cristo tão misericordioso, dos Atos dos Apóstolos e da Epístola aos Hebreus. Toda a ponte do Antigo ao Novo Testamento se realizou, Deus usou a este para fazer uma parte,
Tiago tinha que trabalhar em Jerusalém, ser um santo em Jerusalém. Era um homem tão santo que até os judeus respeitavam a Tiago. Tinha joelhos como de camelo, de tanto interceder por Jerusalém. Jesus falou que Jerusalém seria destruída, mas Tiago intercedia, todo o tempo de joelhos. O dia que mataram Tiago, esse mesmo dia, entraram em Jerusalém e destruíram Jerusalém. O dia que mataram Tiago, era Tiago que não deixava, intercedendo. Até que levaram a Tiago para que falasse, e Tiago não negou Jesus, falou de Jesus. E aí mesmo derrubaram do templo baixo, e caiu e mataram com pedras, com um garrote. E esse mesmo dia, quando mataram Tiago, Tito entrou com os soldados em Jerusalém e destruiu a cidade no ano 70. Então você vê que Tiago foi o começo da ponte. Você lê Tiago e parece que está ainda no Antigo Testamento, mas está abrindo passo para o Novo. Mas já Pedro já vai mais para lá. No princípio Pedro dizia, vocês sabem qual é abominável é para um judeu entrar na casa de um gentil. Mas o Espírito Santo entrou. E antes de que ele terminasse de falar, o Espírito batizou eles. E todos ficaram espantados. Que também Jesus já havia falado isso, mas eles parece que não lembravam. Vê? Mas Pablo passou ao outro lado. Mas Lucas já nasceu no outro lado. Bem, então é um processo. Nós temos que compreender os processos de Deus. E nesse processo, o período intertestamentário é chave. Passar do contexto judaico fechado ao aberto, racional, humano, a partir dos gregos. E a filosofia começou com os gregos. Antes havia mitologia, houve racionalidade com os gregos. E logos quer dizer razão. Razão. E o conceito de logos, de verbo, começou com os gregos. E Deus tomou esse conceito e aplicou a seu filho e mostrou a João. João viu que aquele que viria na glória era o verbo de Deus. E foi Deus que chamou. Porque Deus vai salvar a todos os homens, não somente os judeus. Então foi Deus que fez aquilo. Foi Deus que fez aquilo. Então, este capítulo 8 foi aquele que serviu àqueles filósofos judeus moderados, helenistas, que prepararam a ponte entre as duas culturas. Aristóbulo, Fênio, Demétrio de Falerón, que era o bibliotecário de Ptolomeu Filadelfo, que fez a biblioteca de Alexandria, e Filón de Alexandria. Esses homens começaram a fazer o que faziam os filósofos. Os filósofos pegavam as antigas mitologias e teogonias de Hesíodo, de Homero. A teogonia de Homero falava como os deuses tinham sido formados. Então o que faziam os filósofos? Isto é somente simbólico. Realmente não são deuses, somente é um deus. Houve um homem, um filósofo grego chamado Genófanes, falava só existe um deus. Tudo isso não são senão figuras. E ele preparou, tirou a mente mitológica dos gregos e preparou a fé para crer num Deus. Depois o próprio Aristóteles falava de um primeiro motor. E por isso Tomé de Aquino tomou o aristotelismo e o someteu ao cristianismo. E isso foi preparado por Deus, pelo próprio Deus, para poder apresentar a fé a homens de todas as culturas, de uma maneira racional. Então, aqueles irmãos, Aristóbulo, Fênio, Demétrio de Falerón, Filón, eles viram que aquele logos de que falavam os gregos era a mesma sabedoria de que falava Salomão. Então Paulo escreve para os gregos, para os coríntios, e diz: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E aí encontraram aquela ponte para poder conversar, dialogar na cultura fechada judaica do Antigo Testamento e a cultura aberta, universal e racional do Novo Testamento em grego. E o capítulo-chave dessa ponte é esse capítulo 8 de Provérbios. Então aí vamos seguir aí, irmãos. Vamos seguir aí um pouquinho.
Então, estamos no verso 24. Antes de haver abismos, fui gerada. Essa é a tradução mais correta. Aqui diz eu nasci. Mas quem aqui tem alguma outra tradução? Onde fala fui gerada? Está em Provérbios 8, 24. Quem tem? Que fala, que diz? 8, 24. Fala em voz alta. Antes de haver abismo, fui gerado. Exatamente, fui gerada. Aqui diz nasci. Esta outra Reina Valera fala fui gerada. Que fala aquela de Jerusalém? Gerada. Se dá conta? Então, daí dessa palavra gerada, vem a palavra unigênito. Unigênito é uma palavra que é a sabedoria gerada. Mas note que essa geração não choca com a eternidade, porque acaba de falar, verso 23, desde a eternidade foi estabelecida. Vê? E agora 24 fui gerada. E seguimos lendo. E antes ainda de haver montes carregados de água, não fontes, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, diz esta tradução, eu nasci. Essa outra tradução e outras traduções, fui gerada. Ou seja, a sabedoria de Deus foi gerada antes de todas as coisas, mas não gerada no tempo, eternamente foi estabelecida. E sigue falando, diz, ainda ele, ou seja, ele meu pai, ou seja, ele, Yahvé, Deus que me possuía, ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Agora veja aqui, verso 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Vê? Quando Deus preparava o céu, aí estava a sabedoria de Deus com Deus. Por isso, isso no princípio era o verbo, e o verbo era com Deus. E o verbo era Deus. Ele era no princípio com Deus, e todas as coisas por ele foram feitas. E sem ele, nada do que foi feito foi feito. É o mesmo que disse aqui. Você dá conta como a ponte já foi bem feita? Começou com Salomão, que foi o mais sábio da época, e terminou com João, o último dos apóstolos, fazendo essa ponte perfeita. Então diz aqui mais. Quando traçava, aqui esta tradução diz o horizonte, mas a palavra exata é o circuito, a órbita, porque o mover de Deus sobre o caos sempre foi em órbita. A palavra exata é órbita. Se usa até pelos ciclos das festas. É uma palavra que se traduz órbita. Então diz aqui, sobre a face do abismo, 28, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu termo, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Compunha, o verbo compor. Porque é que alguma coisa aconteceu no princípio, por isso diz, a Bíblia usa 4 verbos: criar, formar, fazer e compor. E aqui aparece o verbo compor, os fundamentos da terra. Então, verso 30. Então, Deus estava fazendo tudo. Então, eu estava com ele. Eu é a pessoa do verbo divino, da sabedoria divina de Deus. Eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia era as suas delícias. As delícias de Deus era a própria sabedoria. E era Deus, o Pai, se regozijando na sabedoria que é seu Filho, e juntos fazendo tudo. Nada do que foi feito sem o Verbo, sem a razão divina, sem a sabedoria, sem a palavra divina, sem a pessoa do Filho eterno, que estava na criação. Este é o Filho, pelo qual fez o universo, antes de ser homem. É este. Então, por que é que é gerado? Porque é que a sabedoria é gerada quando se sabe, quando se conhece. Quando você está conhecendo, você está gerando sabedoria. Só que no caso de Deus,
que não mora no tempo, sino na eternidade, que não começa a conhecer, sino que sempre é conhecido. Então, no eterno conhecer e autoconhecer-se de Deus, a sabedoria é gerada, mas não é gerada no tempo. Porque Deus não começa a conhecer-se, nem a conhecer nada. Ele eternamente é conhecido, mas no conhecer eterno dele, a sabedoria é gerada eternamente. É gerada, mas não tem princípio. Então, essa é a geração do Filho como sabedoria nas não criação. Geração. Por quê? Porque Deus é amor e Deus sabe tudo. Quando Deus conhece, então gera a sabedoria. Mas como ele não começa a conhecer, então a sabedoria tem estado com ele eternamente. No princípio era o Verbo. E o Verbo era com Deus. E o Verbo era Deus. Este era no princípio com Deus. Todas as coisas por ele foram feitas. É o mesmo que está falando aqui Salomão, está falando João, está falando Cristo, o Espírito de Cristo que fala isto. E aí diz, folgando perante ele em todo o tempo. Olha esse perante ele. Daí dessa palavra perante ele, vem a palavra pros, que é a palavra que aparece no grego. Se o irmão tem aqui o grego, vai se lembrar que aparece pros, diz, no princípio era o verbo, e o verbo era pros, que era pros, perante ele. Ou seja, o Pai gera uma imagem de si quando se autoconhece, e essa imagem de si é igual a ele. Por isso ontem falávamos dessa figura. Vamos ver, Saulo pensa em Saulo, então está o Saulo que pensa em Saulo e o Saulo pensado por Saulo. São dois Saulos que são o mesmo Saulo, mas são dois, mas são um. Se dá conta? No caso de Saulo, no nosso caso, é imperfeito, é um pensamento imperfeito. Mas no caso de Deus, não. O conhecer de Deus gera uma imagem de si tão perfeita que é igual a si mesmo. E Deus quer que subsista. E subsistindo em forma de Deus, Deus quis que, como Ele tem vida em si mesmo, seu Filho tivesse também vida em si mesmo, vida eterna, vida divina. Portanto, o Verbo é divino e está com o Pai. É uma segunda pessoa, mas não é outro Deus. É o mesmo Deus, nossa segunda pessoa da Trindade. E agora o Pai, agora vem a terceira pessoa. O Pai ama o Filho. E o Filho ama o Pai, porque Deus é amor. Então o Pai é o amante, o Filho é o filho do seu amor, o amado, e o Espírito é o amor, que comparte o Pai com o Filho e o Filho com o Pai. É amor perfeito, porque Deus não ama só a metade, Ele dá toda a sua plenitude, a sua divindade. O Pai quis que no Filho habite toda a plenitude. E assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter vida em si mesmo, mas não deu isso no começo, não deu isso no tempo, senão eternamente Deus é dar, Deus é amor, eternamente o amor de Deus é eterno. Portanto, tem que haver um amante eterno, um amado eterno e um amor eterno na divindade, um só Deus que é trino, mas é um só Deus. Então, esse gerar da sabedoria não é criação, é expressão, é manifestação de Deus. O Deus invisível se fazendo visível através da sua imagem, visível diante de si mesmo, se reconhecendo em sua imagem e se expressa. Eu sou o que sou, se expressando. Então, quando veio a criação, a delegação da revelação é pelo Filho. O Pai é arquiteto com o Filho, o Pai cria com o Filho, o Pai se revela pelo Filho, o Pai redime pelo Filho, o Pai julga pelo Filho, o Pai reina pelo Filho. 7 coisas que o Pai delega ao Filho. Que Ele tem vida em si mesmo, Ele delegou. Que Ele é seu arquiteto, delegou.
que Ele é seu Criador, seu instrumento de criação, criador com Ele, delegou, que Ele, através de quem Ele se revela, através de quem Ele redime, através de quem Ele julga e através de quem Ele reina. A perfeição de Deus, tudo que o Pai é, delega ao Filho. Nada faz o Pai sem o Filho, nada faz o Filho sem o Pai. E isso que o Pai faz no Filho, o Filho o faz nos dois juntos no Espírito, que é o amor mútuo dos dois. Por isso o Espírito, diz a Bíblia, procede. O Pai não procede, mas o Espírito procede. Essa é a distinção, não na essência, não na divindade, sino na maneira como a divindade subsiste no Espírito, subsiste procedendo. Instrumento, agente de tudo. Tudo Deus faz. O Pai faz tudo com o Filho no Espírito. Nunca o Pai faz nada sozinho. Tudo que o Pai faz, faz através do Filho. E tudo que o Pai e o Filho fazem juntos, o fazem no Espírito, porque Deus é Espírito. E o Espírito é chamado na Bíblia Espírito do Pai e do Filho. Mateus 10 fala do Espírito do Pai. Naquela hora você será dada a palavra, não se preocupem que vão falar diante dos magistrados, porque não sois vossos que falais, senão o Espírito de vosso Pai. O Espírito do Pai. E em Romanos 8 diz, aquele que ressuscitou dos mortos a Jesus. Se o Espírito de aquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, o Espírito do Pai, mora em vós. Então ele fala do Espírito do Pai. Mas Gálatas diz, porquanto sois filhos, Deus enviou a vossos corações o Espírito do seu Filho. Então, o Espírito Santo é Espírito do Pai e do Filho. Ele procede do Pai e do Filho. Isso é o que na história foi chamado em latim filioque. Filioque quer dizer e do Filho. Essa era a diferença que havia antes do Concílio de Florência entre os orientais e os ocidentais. Os ocidentais confessavam desde o princípio que o Espírito Santo provinha do Pai e do Filho. E os orientais diziam que somente provinha do Pai. Não queriam confessar o filioque e também do Filho. E do Filho, filioque, do Filho. Mas por primeira vez se reuniram em Florência, nos 1400 e pouco, e juntos confessaram o filioque, que depois até o próprio Beethoven compôs uma música, tratando de, com a música, interpretar isso. E quando chega no momento do filioque, ou seja, com a música interpretar o Pai e o Filho juntando-se. Oh, irmão, é uma música tão sublime, porque ele trata de expressar na música aquele sentimento, né? De o Pai amando o Filho, de o Filho amando o Pai, e o Espírito Santo provindo do Pai e do Filho, do Pai e filioque. Né? Por isso, quando você escuta essa música, você, quando entende a que se está referindo, isso te ajuda a compreender. Porque a espiritualidade tem que tocar todo o ser, tem que fluir. Tem que fluir do espírito para a alma, para o corpo, para a sociedade, para a arte, para o comércio, para tudo. Então tem que expressar Deus. Então, geração, primeiramente, é em relação com a sabedoria divina. Essa sabedoria é a de Deus, é a sabedoria do omnisciente, é a sabedoria gerada, mas não criada, é a sabedoria eterna de Deus que sempre esteve com ele. Esse é o Filho de Deus, instrumento do Pai, através do quem o Pai fez todas essas coisas. Nada foi feito sem o Filho. Por isso, negar o Filho é ser mentiroso e é estar debaixo do espírito de anticristo. Aquele que nega o Filho não tem o Pai. Essa é a desgraça que acontece no Islã. Nega no Filho, e no próprio judaísmo, que não recebe o Messias como Filho de Deus eterno, Verbo divino, sabedoria divina. Essa é a desgraça deles, porque aquele que não honra o Filho, não honra o Pai. Aquele que não recebe o Filho, não recebe o Pai. Aquele que não tem o Filho, não tem o Pai. Essa é a nossa confissão da igreja.
A igreja que tem que administrar os mistérios de Deus. E o primeiro deles é o próprio mistério de Deus, o Pai, Cristo. Já depois se fala da geração do Filho como homem no ventre da Virgem Maria. Então o instrumento da pessoa do Pai foi a pessoa do Espírito. O Altíssimo te cobrirá e o poder do Altíssimo fará que aquele menino que nasça seja filho do Altíssimo. Mas o Pai fez isto através do Espírito. Não foi o Espírito sozinho, não foi o Pai sozinho. Nós não podemos confundir Pai e Espírito, porque Pai é a pessoa ingênita da divindade, não procedente. O Pai não foi gerado por ninguém, o Pai é que gera, e o Pai é que exala. Em cambio, o unigênito é unigênito, e o Espírito é procedente. Então, a procedência é o distintivo do Espírito. Ser unigênito é o distintivo do Filho. E ser ingênito e exalante, aquele que gera o Filho, aquele que exala o Espírito. Essa é a característica própria da pessoa do Pai. São três pessoas distintas. O Pai ingênito, exalante. O Filho unigênito, diferente de ingênito. Você não pode falar que o Pai é unigênito, mas tem que falar que o Filho é unigênito. Essa é a distinção. Mas não é distinção em divindade, não é distinção em essência, não é distinção em natureza, senão que no ser vivo de Deus, no autoconhecer-se de Deus, que é amor e que é sabedoria, o Verbo é gerado e o Pai é que gera. O Espírito é procedente e o Pai e o Filho é de quem procede. Então a procedência é a característica distintiva na divindade do Espírito. O Espírito sempre é procedente. O Espírito procede do Pai e do Filho, filioque. E o Filho é gerado pelo Pai. E o amor mútuo do Pai e o Filho é o Espírito. Porque tudo que é do Pai é do Filho. Todo que é do Filho é do Pai. Ao Pai agradou que no Filho habitasse toda a plenitude. E essa plenitude é compartilhada. E o Espírito é também uma pessoa. O Espírito não é uma coisa, o Espírito fala em primeira pessoa também. O Espírito se contrista como uma pessoa. Não contristeis o Espírito com o qual está selado. Se ele não fosse uma pessoa, não se contristaria. Mas ele fala em primeira pessoa. Tem passagens na Bíblia quando o Espírito fala e diz: afastai-me a Bernabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Afastai-me, afastai para a pessoa do Espírito. Eu os tenho chamado. Porque no grego, aquele pronome tem que ser pronunciado. Às vezes em português e em espanhol nós podemos deixar tácito o pronome. No grego tem que pronunciar. Eu os tenho chamado. Esse eu é o Espírito. E tem outros versos, não sei se vocês estiveram quando o irmão Rodrigo estava falando em Araucária sobre o Espírito, aqueles outros versos que ele usou para mostrar ao Espírito falando em primeira pessoa. Se o Espírito Santo fala em primeira pessoa, é porque ele é uma pessoa. Ele não poderia falar eu se ele não fosse uma pessoa. Ele é uma pessoa. Só que essa pessoa do Espírito não é uma pessoa separada, isolada, um terceiro Deus. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito. O Pai está no Filho, o Pai e o Filho estão no Espírito, o Espírito está no Filho, o Espírito está no Pai. Essas pessoas coexistem e estão uma dentro da outra. Na história da igreja têm sido usadas 3 palavras para explicar esse mistério de que um mora nos outros. A Bíblia, você vai encontrar muitos versos onde você vê que dentro do Pai está o Filho e está o Espírito. Por exemplo, diz assim: a Deus ninguém lhe viu jamais. O unigênito Deus que está no seio do Pai, Ele lhe deu a conhecer.
Ele diz, tu, ó Pai, em mim e eu em ti. O Filho está no Pai e o Pai está no Filho. Mas também o Pai e o Filho estão no Espírito. Porque quando Jesus falou que viria o Espírito, ele falou assim, meu Pai e eu viremos. E faremos morada com ele. Ou seja que quando vem o Espírito vem trazendo o Filho. Por isso é que se pode falar o Senhor Espírito, porque no Espírito está a plenitude do Filho, e no Filho está a plenitude do Pai, porque o Pai está no Filho. Se você quer conhecer o Pai, tem que ver o Filho. Mostra-nos ao Pai e nos basta. Ah, Felipe, quanto tempo faz que estou convosco e não me tens conhecido? Aquele que me vê a mim vê o Pai, porque o Pai está enchendo o Filho de si mesmo. Essas três pessoas, irmãos, se interpenetram mutuamente, um está no outro, nunca estão isolados como três deuses. Onde está o Pai, aí está o Filho, aí está o Espírito. Onde está o Filho, aí está o Pai, aí está o Espírito. Onde está o Espírito, aí está o Pai, aí está o Filho. Nunca estão separados, sempre fazem, aunque cada um tem sua distinção própria, não é distinção em divindade, os três são o mesmo Deus. São três pessoas distintas, mas o mesmo Deus, coexistentes, mas coinerentes. A palavra que usou Witness Lee foi coinerência. A palavra que usou antes dele, em grego, João Damasceno, da era patrística, no fim da era patrística, este irmão nosso da igreja síria de Damasco, ele penetrou nisto, mas ele falava em grego. Ele escreveu uns profundos escritos cristológicos, estão em casa. E ele usou uma palavra para poder dizer isto, que as três pessoas estão uma dentro da outra. Ele usou a palavra grega, pericoresis. Peri, de perímetro, ou seja, ao redor, e coresis, que vem de coro, que é medida de capacidade de conteúdo. Por quê? Porque cada um das outras duas pessoas está em cada uma delas. Ou seja, dentro do Pai está conteúdo, o Filho e o Espírito. Dentro do Filho está o Pai mora em mim. Mas o Filho está também no Pai. E o Espírito também está no Filho. Ele está cheio do Espírito. Então, dentro do Pai está o Filho e está o Espírito. E dentro do Filho está o Pai e está o Espírito. E dentro do Espírito está o Pai e está o Filho. Então, por isso, pericoresis é a palavra que acunhou ou preparou nosso irmão João Damasceno para, em uma só palavra, sintetizar este mistério, que as três pessoas não são três deuses distintos, separados, são pessoas distintas, mas não separadas, nem três deuses. Nós não somos triteístas, somos monoteístas, trinitários. É diferente, os mormons são triteístas. E alguns trinitários que não entendem bem, viram triteístas. Nossa Bíblia fala de um Deus trino. Em Florença, quando estas coisas foram tratadas, já não estavam na Grécia, estavam em Roma, então já falavam em latim. Então eles inventaram outra palavra que se pode traduzir, como se você vai traduzir do grego pericoresis ao latim, você vai usar a palavra circuncisão. Essa é a palavra que foi usada em Florença, em latim, quando os orientais e os latinos chegaram a acordo acerca do filioque, que o Filho também, dele provém o Espírito. Quando se tratou deste mistério da coinerência, o pericoresis, da Trindade, a interpenetração mútua das três pessoas, que onde está um está o outro, e um está em nome do outro, como se fosse o outro, e o outro está também aí, passando por ele. É um mistério que é a Trindade, é uma coisa riquíssima, que é o modelo e o conteúdo da igreja. Então, circum é a mesma coisa que peri, se dá conta? Só que agora em latim. Circum é circundar, ou seja, abranger, ter dentro. Circuncisão. Então a palavra sessão com C primeiro e S de ceder, ou seja, de conter. Circuncisão, de conter. É a palavra que quer dizer que as outras pessoas estão dentro de cada pessoa. Dentro do Pai está o Filho e o Espírito. Dentro do Filho está o Pai e o Espírito. Dentro do Espírito está o Pai e o Filho.
circuncisão. Às vezes se escreve com S, circuncisão com S, que já não se refere a conter, sino S quer dizer estar dentro, escindir, penetrar o outro, estar no outro. Então, quando as outras pessoas estando nesta, é circuncisão com C. Quando é esta pessoa estando nas outras, é circuncisão com S. Assim se escreve. Isso é a história da igreja. Irmãos em Florência, para resumir nas duas palavras parecidas, um passo do grego pericoresis, a circuncisão. Logo, Witness Lee usou outra palavra agora, que foi coinerência, que um está dentro do outro, um com o outro, mas dentro do outro, inerente, dentro, um está dentro do outro. Então ele falou da coinerência. Mas esse conceito de coinerência, circuncisão com C, circuncisão com S em latim, ou pericoresis no grego, fala a mesma coisa. É algo que foi revelado à igreja, desde o Novo Testamento. Quando ouvimos falar ao Filho como Pai, tu, Pai, em mim, eu em ti, que eles sejam um em nós. No Filho está o Pai, no Pai está o Filho. Onde está o Filho está o Pai. Parece que é o Filho, mas parece que é o Pai. Parece que é o Espírito, mas parece que o Filho, porque o Filho vem no Espírito como se fosse, o Espírito é como se fosse o Filho. E isso é uma maravilha. Isso é a essência do chamamento da igreja. Como tu, Pai, em mim, eu em ti, que eles sejam um em nós. Em nós, esse nós é a Trindade. Esse como é o modelo. Esse nós é a possibilidade da vida da igreja. Se nós andarmos em espírito, irmão, vai acontecer o que aconteceu em Jerusalém. Ninguém descia ser suyo próprio, nada do que possuía. Tinham todas as coisas em comum. Não era obrigatório fazer um comunismo marxista, não. Só andar em espírito. Tudo é nosso, irmão. Tudo é do Senhor. Ninguém está peleando isso para cá, para lá. Isso empieza todo mundo começou a ver a Trindade através da igreja em Jerusalém. Todos tinham tudo em comum, aquele que tinha muito dava para quem não tinha, e todos serviam, trabalhavam, compartilhavam, todas as coisas em comum. De onde surgiu isso, se não tinha nascido Marx? Marx nunca praticou isso, nem com suas filhas sequer. Mas Cristo e a igreja que praticou a coinonia, comunhão, união em Deus, em Cristo, em Espírito. Isso só a igreja, Um coração, uma alma. Por quê? Porque é Ele em nós e nós nele, para que o mundo creia. O mundo não vai crer se nos vê todos pelejados, divididos. Esse microfone é meu, não é teu, vai para lá, fica com esse pedaço de cadeira, eu fico com a nova, você com a velha. Ah, irmão, que vergonha! Deus tem algo tão grande e nós nessas brigas pequenas. Mas será que isto vai ficar só com Deus? Ou será que haverá vencedores? Aleluia, a Bíblia diz, haverá vencedores, Ele tem fiéis escolhidos e fiéis, chamados, escolhidos e fiéis, sigam ao Cordeiro onde quer que Ele vá. Deus nos conceda seguir a Ele. Essa é o que a aplicação prática. Geração humana é pelo Espírito como homem. No dia da ressurreição, então ele foi chamado de Filho de Deus. Não começou aí, senão porque aí a divindade recuperou em humanidade a glória da qual tinha se desfolhado e que o Pai devolveu. Porque se humilhou, lhe deu. Mas agora lhe deu como homem, porque antes ele tinha essa glória como Deus. Mas se fez homem, e agora fala, Pai, me dá a minha glória que tinha contigo, me glorifica. Mas agora estava como homem. Então o Pai glorificou a seu Filho em humanidade. E como ele tinha tomado nossa humanidade e foi glorificado com a glória que era dele com o Pai, agora nossa humanidade foi glorificada nele.
E por isso Paulo disse que nós somos glorificados nele. Então agora a glória passou a ele, mas também como homem. E passou a nós. Pai, a glória que me deste, eu tenho dado a eles. Por isso a Nova Jerusalém tem a glória dele. Irmão, o que ele fez foi tomar aquela glória e passar para nós. Irmão, que coisa imensa isto. Que coisa imensa isto. Nos deu tudo. Ele tomou a glória para nós. Porque tomou a glória agora como... E diz, Pai, nunca mais vou deixar de ser homem. Sou Deus. Sempre fui Deus contigo, mas agora sou também homem. Não vou deixar de ser homem. Você é Deus e homem para sempre. E quero, Pai, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. Veja a minha glória que me deste. Mas disse, a glória que me deste, eu dei a eles. Para que sejam um. E o Pai que me amou a mim também amou a vocês. Oh, meu Deus. Deus, a Ele seja a glória na igreja. Pelos séculos dos séculos. Vou terminar lendo em Atos 13. Atos, capítulo 13. Verso 33 e 34. Como Deus a cumpriu, ou seja, a promessa feita a nossos pais. Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Ou seja, aí fala da pessoa do filho. Agora, e que Deus ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse a corrupção, desta maneira eu disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. E que falou Deus para Davi? Não deixes minha alma no Hades, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Filho único do Pai, que se despolhou de homem, da descendência de Davi, agora ressuscitou. Sua alma não foi deixada no ar. Agora glorificou a humanidade nossa, porque Ele tomou a nós e a glorificou para nós. Agora somos os herdeiros dele. Tivemos 3 momentos, que é a eternidade, que é um momento sem princípio. A geração na encarnação, no bem Maria pelo Espírito Santo, gerando a Jesus como queria. Por isso aquele que nasceu da Virgem Maria é Deus e é homem. Por isso aqui diziam que Maria era mãe de Deus. Era nesse sentido. Não era que antes de haver Deus estava Maria, não. Porque o Deus decidiu nascer, sendo Deus, homem, através de Maria. Aquele que nasceu de Maria não era solamente quis assumir um nascimento humano, há de ser a pessoa de um filho, através de Maria. Então aí nasceu Jesus. Deus conosco. Emmanuel, Deus conosco. Era aquele que persistia. Após Deus, ele someteu o nascimento humano à Virgem Maria. E depois, quando foi ressuscitado, então, aquele filho da eternidade, agora pega aquela glória da qual se despojou, recebe ele de Deus com poder pela ressurreição. Mas reconhecido o filho na ressurreição. E isso está aí em Romanos, com a noite, irmãos. Diz Romanos 1:3, com respeito a seu filho, segundo a carne, veio da descendência e sinal de Deus, é filho de Davi, não somente filho de Deus, da ressurreição dos mortos. A ressurreição de Jesus foi já filho da eternidade, um homem. Quem mostra quem é o qual tem a ele a redação. Mas ele já se fez e voltou em ressurreição. Obrigado. Vamos? Mas a de brilho, sou o próprio Senhor. E que nos conhece do banco de corações. Igreja, perdão, na igreja. Traia o de amor.